Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook Deixar Ir, de David Hawkins. Capítulo 17. Os relacionamentos. Por estarem tão intimamente ligados aos nossos desejos básicos de amor e segurança, os relacionamentos rapidamente revelam nossos sentimentos mais íntimos. Por esse motivo, eles são tão valiosos, independentemente de classificá-los como relacionamentos bons ou ruins. No processo de emancipação emocional, tudo tem o mesmo valor. Lembre-se de que sentimentos são programas, isto é, respostas aprendidas, que geralmente têm um propósito. Esse propósito está diretamente relacionado a alcançar um efeito sobre os sentimentos da outra pessoa, a fim de influenciar seus sentimentos e, assim, atingir nossos objetivos internos. A seguir, analisaremos as reações emocionais comuns e seu real propósito. Essas reações nada têm a ver com amor, porque o amor é um estado de unidade com o outro. O amor não é apenas uma emoção que vai e vem. O que muitas vezes passa por amor, no entendimento humano comum, é apego, dependência e posse. Sentimentos negativos. Todas as emoções em relação aos outros envolvem a crença básica de que somos incompletos. Portanto, nós os vemos e os usamos como um meio para um fim. Embora não possamos influenciar a outra pessoa como gostaríamos, não desistimos da fantasia e da expectativa de usá-la. Descobriremos que muito do que vivenciamos em um relacionamento acontece apenas em nossa imaginação. Vamos começar com as emoções mais negativas primeiro. Vamos ver quais são os seus objetivos subjacentes e as respostas prováveis da outra pessoa. Raiva. Começaremos com os sentimentos mais negativos: ódio, malícia, raiva, vingança e violência. É óbvio que a fantasia subjacente aqui é eliminar, expulsar, matar, destruir, ferir, assustar e intimidar. A reação da outra pessoa será nos evitar, retribuir nosso ódio e provocar um contra-ataque. As formas menores de raiva são crítica, ressentimento, reclamação e julgamento negativo. O propósito emocional é punir os outros, fazê-los sentir pena, forçá-los a mudar seus sentimentos ou comportamentos, fazê-los sofrer, se vingar, diminuí-los e desvalorizá-los. Isso, é claro, também produz crítica, ressentimento e evasão nas outras respostas. Para administrar essa área, temos que perceber que quase todo mundo tem essas fantasias. Brincar de avestruz com os outros, pensando que são maus ou culpados, não é a solução. Temos que atingir um nível de coragem e observar nossos piores sentimentos. Admitir que eles fazem parte da condição humana e lembrar que somos responsáveis apenas pelo que fazemos com eles. Obviamente, esses sentimentos negativos cobram um grande tributo emocional interno. Isso é motivo suficiente para observá-los e deixá-los ir. Se olharmos para os sentimentos envolvidos nas relações interpessoais, descobrimos outra lei da consciência. Nossos próprios sentimentos e pensamentos sempre têm efeito sobre as outras pessoas e afetam os relacionamentos, sejam eles verbalizados e expressos ou não. Agora, não vou explicar a mecânica exata de como isso acontece, que é uma área de pesquisa em física quântica avançada, especialmente na área relacionada às partículas subatômicas de alta energia e sua relação com formas de pensamento. Podemos intuir a verdade dessa lei da consciência por experiência própria. Por exemplo, geralmente podemos saber se alguém está com raiva de nós, mesmo que não diga nada sobre isso. Ao sentir seu sentimento reprimido, podemos perguntar-lhe: há algo errado? Mesmo se você responder não, estamos cientes da energia da raiva e do desconforto. Descobrir essa interconexão energética pode ser difícil, mas qualquer um pode fazer isso por meio de pesquisas internas. Em geral, nossas atitudes em relação a outra pessoa influenciam seus sentimentos e atitudes em relação a nós.
mesmo que não os tenhamos expressado. Em nossa sociedade, as mulheres são mais intuitivas do que os homens. Elas tendem a ser mais conscientes de que seus pensamentos e sentimentos são percebidos por outras pessoas. Os verdadeiros médiums nada mais são do que pessoas com intuição altamente desenvolvida. Quando descobrimos essa verdade, podemos experimentar uma espécie de leve paranoia. Quase todo mundo é educado para acreditar que pensamentos e sentimentos são assuntos privados, que todas as mentes são separadas e que as emoções ocorrem apenas dentro dos limites do corpo. Quando começamos a investigar essa área, descobrimos que a atitude da outra pessoa geralmente reflete nosso conjunto de sentimentos em relação a ela, e quando mudamos nossa atitude, a atitude dela também muda abruptamente. Inconscientemente, influenciamos os outros o tempo todo, por meio de nossos sentimentos por eles. Quando nos tornamos mais intuitivos, rimos de nossa ingenuidade anterior, e se investigarmos mais a fundo o mundo dos médiums e da parapsicologia, descobriremos que existem médiums especialistas capazes de ler pensamentos e sentimentos a qualquer distância. A única maneira de superar essa paranoia inicial é limpar nossas ações. É muito fácil saber o que limpar. Basta pesquisar o que não queremos que outras pessoas saibam sobre nós e comece a entregar. Pela observação, é bastante claro que esses sentimentos negativos repercutem fortemente como um bumerangue e afetam os relacionamentos. O outro, simplesmente, devolve a reflexão que projetamos sobre ele. Pessoas que têm muito ódio vivem em um mundo odioso e são odiadas por muitos. Eles veem as situações externas e o mundo como algo odioso. O que eles não veem é que essas situações foram criadas por eles mesmos. Temos a esperança secreta de que nossos sentimentos pelos outros irão puni-los e fazê-los sofrer. Na verdade, nós apenas damos a eles motivos para nos odiar. Temos que viver com medo de sua retaliação e com nossa culpa inconsciente, que muitas vezes leva à doença física. Descobriremos que toda a raiva e todo o ressentimento se devem à nossa percepção, ou seja, à nossa maneira de ver uma determinada situação. Quando renunciamos a essas emoções, a maneira como vemos a situação muda e muitas vezes nos surpreendemos com a brusquidão com que surgem os sentimentos de perdão. Então, o relacionamento se transforma, apesar de não fazermos ou dizermos nada para expressar essa mudança interior. Isso geralmente acontece quando pretendemos superar o ressentimento. Um curso em milagres é baseado neste processo de mudar seu ponto de vista em relação a uma situação pela disposição de vê-la de forma diferente e perdoar. Isso é o que Jesus Cristo quis dizer quando falou sobre o poder milagroso do perdão. Curiosamente, o convite de Jesus Cristo para abençoar e amar os inimigos tem base científica. No plano de energia, os sentimentos inferiores têm uma frequência vibracional mais baixa e menos poder. Em um estado de baixa energia, como raiva, ódio, violência, culpa, ciúme ou qualquer outro sentimento negativo, somos psiquicamente vulneráveis. Em vez disso, perdão, gratidão e bondade têm uma vibração muito mais elevada e mais poder. Quando passamos de um padrão de energia menor para um maior, criamos um escudo de energia protetor, por assim dizer, e não somos mais vulneráveis a essa outra pessoa. Por exemplo, em um estado de raiva, somos afetados pela raiva com a qual o outro reage. Paradoxalmente, se queremos afetar outra pessoa, devemos amá-la. Então sua raiva voltará para ela como um bumerangue, sem qualquer efeito sobre nós. Esta é a sabedoria da declaração de Buda. O ódio não é conquistado pelo ódio. O ódio é conquistado pelo amor. Esta é uma lei eterna. A culpa. A próxima área carregada de negatividade é a culpa. Seu propósito subjacente é apaziguar, acalmar, escapar da punição por meio da autopunição e obter o perdão. O mais importante é o desejo de provocar o castigo da outra pessoa, combinado com a autopunição.
Este não é um desejo consciente, é o propósito inconsciente da culpa. É fácil verificar. A próxima vez que nos sentirmos culpados por algo sobre outra pessoa, vamos dar uma olhada no que acontece no próximo encontro. É quase inevitável que ele traga o que temos em mente. Por exemplo, se nos sentimos culpados por estarmos atrasados para um compromisso, essa culpa provoca uma resposta crítica de outras pessoas. Ao nos apegarmos à culpa, atraímos críticas e desprezo. Nossa baixa autoestima é canalizada para invalidar os outros. Se nos considerarmos pequenos e indignos, os outros nos verão assim. Se pensarmos que valemos apenas um pedaço de pão, é isso que teremos. As Escrituras indicam isto, pois a quem tem será dado mais, e você terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. A pobreza em qualquer nível, não apenas econômico, vem da pobreza interna, assim como a riqueza externa deriva da interna. Se quisermos que os outros parem de nos criticar e atacar, devemos nos libertar da culpa e de todos os sentimentos que a causam. Uma maneira muito rápida de compreender o papel das emoções nos relacionamentos interpessoais é supor que a outra pessoa percebe nossos pensamentos e sentimentos. Você os registra intuitivamente, mesmo que não perceba. Na verdade, ele responde como se os conhecesse. O relacionamento se desenvolverá como se a outra pessoa estivesse ciente de nossos sentimentos. Se ainda temos a fantasia de que os outros não conhecem nossos pensamentos e sentimentos, basta ver como os cães os notam. Você realmente acha que a psique humana é inferior à de um cachorro? Se um cachorro consegue ler nossa atitude interior, podemos ter certeza de que a intuição das pessoas ao nosso redor está recebendo a mesma vibração. Apatia e sofrimento. Os sentimentos de apatia, sofrimento, depressão, tristeza, autopiedade, melancolia, desespero e desamparo vêm do programa interno Não Consigo. Seu objetivo é despertar a compaixão, obter apoio, fazer os outros se arrependerem e pedir ajuda. Qual é o efeito desses sentimentos na outra pessoa? Mesmo que você tente nos ajudar no início, com o tempo, esse sentimento será substituído por pena e, no final, por evasão. Por quê? Isso nos evitará, porque estaremos exigindo uma grande quantidade de energia dele. Tentamos esgotá-lo. Isso se reflete na seguinte frase, que soa áspera, mas infelizmente é muitas vezes verdadeira. Quando você ri, o mundo ri com você, mas quando você chora sozinho. O sofrimento constante afasta os outros. Eles começarão a se ressentir, a menos que estejam em um lugar muito elevado e sejam treinados para sentir compaixão naturalmente. A dor crônica causa envelhecimento prematuro. O cansaço e o tédio cercam a pessoa e ela só pode superá-los com a vontade de se render e deixá-los ir. O medo. Sentimentos de medo, tensão, ansiedade, timidez, inibição, prudência, evitação ou desconfiança têm como objetivo escapar de uma ameaça imaginária e colocar uma distância psicológica da pessoa ou situação temida. Paradoxalmente, como já salientei antes, porque o medo é poderoso, o próprio processo de mantê-lo em mente pode trazer o que é temido à vida. É como uma profecia que se autorrealiza. A energia do medo faz com que nos concentremos nas coisas negativas que podem acontecer e as atrai. Ter medo nos relacionamentos é dar poder a outra pessoa e permitir que ela faça o que tememos. O remédio é imaginar o pior cenário possível, ver os sentimentos que ele desperta e começar a se livrar deles. Como acontece com outras emoções, podemos separar o medo em suas partes componentes para tornar mais fácil abandoná-los. Por exemplo, digamos que temos medo de críticas e ataques. Então nos perguntamos: qual é o pior cenário possível? Graças a essa pergunta, vemos que a base do medo é o orgulho. Quando reconhecemos e abandonamos o orgulho, o medo se dissolve imediatamente. Em um relacionamento em que sentimos medo, se o desemaranharmos, podemos descobrir que o que tememos é descobrir nossa raiva, que o outro irá retalhar contra ela. Quando renunciamos à raiva, o medo desaparece. A pessoa insegura é medrosa
e propensa ao ciúme, à possessividade e ao apego nos relacionamentos. Uma atitude que sempre produz frustração. O propósito desses sentimentos é amarrar e possuir o outro, obter segurança evitando a perda e, às vezes, puni-lo por nosso próprio medo da perda. Essas atitudes tendem a produzir a manifestação do que temos em mente. Pressionada por nossa dependência e possessividade, a outra pessoa terá o desejo de correr para a liberdade, recuar, desapegar-se e fazer o que mais tememos. Essas atitudes levam a um desejo constante de influenciar os outros. E porque as pessoas intuitivamente captam o desejo de controlá-lo, sua resposta é resistir. Portanto, a única maneira de fazê-la desistir da sua resistência é parar de querer influenciá-la. Isso significa abandonar os medos à medida que eles surgem. O orgulho. Em nossa sociedade, sentimentos de orgulho são frequentemente aceitos e assumem a forma de perfeccionismo, ordem, pontualidade, confiabilidade, bondade aparente, limpeza excessiva, ambição excessiva, sucesso, superioridade moral e boas maneiras. As formas extremas de orgulho são arrogância, jactância, vaidade e preconceito. No nível religioso, há o justo assassinato dos infiéis. O propósito emocional subjacente a esses sentimentos é ganhar admiração, evitar críticas ou rejeição, obter aceitação, ser importante e, assim, superar o sentimento interno de inutilidade. Infelizmente, sentimentos de inveja, competitividade e até ódio e exploração costumam ser despertados na outra pessoa. O orgulho costuma ser um substituto da verdadeira autoestima. Curiosamente, o relacionamento mais importante ao qual muitos aplicam esses sentimentos é o relacionamento com Deus. Há uma crença muitas vezes inconsciente de que podemos obter certas respostas de Deus. Deus terá pena de mim. Deus fará retaliação contra mim. Deus me punirá. Deus ficará satisfeito comigo. Deus vai me favorecer. Quando temos a autoestima adequada, somos motivados pela humildade e gratidão, e não precisamos de tapinhas nas costas dos outros ou de Deus. Quando deixamos de querer gostar, descobrimos o que somos. Quando paramos de servir aos outros e de buscar sua aprovação, eles nos respeitam. A autodegradação na forma de lisonja, deferência, modéstia e passividade é uma tentativa de influenciar os outros, satisfazendo o seu ego, a fim de obter um tratamento favorável e obter o que queremos. A falsa humildade simplesmente diz: sou uma pessoa pequena, por favor, trate-me assim, e claro, o outro tem o prazer de o fazer. É claro que todas essas emoções manipulam a outra pessoa e destroem um relacionamento real, reduzem a autoestima, pois são posições de vulnerabilidade. Portanto, embora pensemos que nos sentimos bem e seguros no nível do orgulho, ele é sempre acompanhado por uma atitude defensiva devido à sua vulnerabilidade básica. Enchamo-nos de orgulho quando nos sentimos inseguros e tornamo-nos suscetíveis à picada de um comentário fugaz ou de uma sobrancelha levantada. A condição humana. Em essência, todos os sentimentos negativos são formas de medo. O medo de perder a estima de nós mesmos ou dos outros, ou de não sobreviver e perder a segurança. Como a maioria dos sentimentos negativos é acompanhado por um julgamento de valor desfavorável, nós os suprimimos, reprimimos ou os projetamos. Supressão, repressão e projeção são dinâmicas destrutivas e levam ao estresse progressivo e ao declínio dos relacionamentos. Gostamos de fingir que os outros não percebem nossos sentimentos mais íntimos, mas estamos todos conectados em um nível psíquico e intuitivo, para que os outros leiam e conheçam nossos sentimentos. Podemos não estar cientes disso, mas o comportamento deles em relação a nós revela esse conhecimento. Por exemplo, suponha que nosso comportamento externo no trabalho seja exemplar, porque nos perguntamos: os outros são promovidos ou reconhecidos e nós não?
A resposta é encontrada analisando os sentimentos ocultos em relação ao chefe e ao trabalho. Acreditamos realmente que ele não registrou nossa inveja, crítica e ressentimento? É uma aposta segura presumir que os outros conheçam nossos sentimentos e os pensamentos que os acompanham. Provavelmente, eles têm pensamentos semelhantes sobre nós. Se percebermos esse princípio, muitas coisas que acontecem em nossa vida começam a fazer sentido. Podemos nos perguntar: como eu reagiria se fosse a outra pessoa e conhecesse esses sentimentos e pensamentos? A resposta geralmente deixa claro o motivo do comportamento do outro. Podemos não conseguir a promoção porque, em um nível tácito e energético, nosso chefe sabe que o criticamos ou que estamos ressentidos com os nossos colegas de trabalho, chamando por aprovação e reconhecimento. Antes de procurar esses sentimentos negativos em nós, vale lembrar que eles não são o nosso verdadeiro eu. São programas aprendidos que herdamos de outros seres humanos. Ninguém está isento deles. Todos os humanos, do mais elevado ao mais baixo, têm ou tiveram um ego. Mesmo os poucos iluminados tinham um ego antes de transcendê-lo. Essa é a condição humana. Para observar honestamente nossos sentimentos, precisamos ter uma atitude livre de julgamentos. Em primeiro lugar, temos que estar cientes do que está acontecendo dentro de nós para fazer algo a respeito. Ao nos libertarmos de um sentimento, nós o substituímos por um superior. O único propósito de reconhecer e admitir um sentimento é ser capaz de desistir. Estar rendido implica estar disposto a renunciar a um sentimento, permitindo-nos vivê-lo sem mudá-lo. É a resistência que o mantém lá. Podemos pensar que algumas emoções negativas são necessárias, mas, se examinarmos essa ideia, descobrimos que é uma ilusão. Emoções superiores são muito mais poderosas e eficazes para atender às necessidades. Por exemplo, vamos nos perguntar o que estamos dispostos a fazer por alguém que realmente amamos. Veremos quase tudo. Quase não há limites para o que faríamos por amor. Em vez disso, vamos ver o que estamos dispostos a fazer por alguém que nos intimida. Daremos a você o mínimo possível e com relutância. Embora os valentões possam parecer que venceram, na realidade, eles perdem tudo. Sua vitória é temporária e superficial, e nem mesmo real. É apenas aparente. No final, o mundo gira e os valentões semeiam sua própria autodestruição. O que ganhamos com a emoção negativa é efêmero e inautêntico. Não satisfazer. É como um elogio forçado. A verdadeira felicidade deriva de uma situação em que todos ganham. O preço de uma situação em que uns ganham e outros perdem é o ódio e a baixa autoestima. No fundo, não estamos enganando a nós mesmos ou aos outros. Outros sempre sabem quando queremos explorá-los. Se achamos difícil abandonar um sentimento, é conveniente ver qual é a sua intenção. Qual é o seu propósito? Qual é o suposto efeito intencional na outra pessoa? Qual é a sua resposta provável? Nós realmente queremos isso? Se esse fosse o último dia de nossas vidas, seria isso que desejaríamos? Bem, este é o último dia da nossa vida, da nossa velha vida, com todos os seus conflitos, medos e ansiedades. Esse é o preço que pagamos para nos agarrarmos ao velho. Quando renunciamos aos sentimentos negativos dos programas que internalizamos, eles são automaticamente substituídos por superiores. Sentimos-nos mais felizes e mais leves, e o mesmo acontece com as pessoas ao nosso redor. Vamos revisar o que são esses sentimentos superiores e os efeitos que eles têm sobre os sentimentos e comportamentos de outras pessoas. Sentimentos positivos. Sentimentos intensificados de coragem, disponibilidade, confiança, habilidade, eu consigo, entusiasmo, humor, competência, autossuficiência e criatividade servem a um propósito emocional: agir com eficácia, agir e realizar. A reação dos outros reflete cooperação, coragem, respeito e disposição de estar conosco. Além disso, à medida que aumentamos sua autoestima, eles procuram nossa empresa. A disposição de abrir mão dos sentimentos negativos que atrapalham
esses sentimentos mais elevados, que nos permitem realizar sem esforço nossas metas e objetivos reais. Tem uma recompensa maravilhosa. Quando operamos no nível de aceitação, alegria, calor, doçura, suavidade, confiança, verdade interior e fé, a outra pessoa responde às nossas intenções de amor, alegria, prazer, harmonia, paz e compreensão. Sua reação será de aceitação, satisfação, harmonia, compreensão mútua e alegria. Ele retornará nosso amor automaticamente. É óbvio que esses sentimentos recíprocos geram sucesso, seja profissional, social, pessoal ou de negócios. A conexão. Quando sentimos paz, serenidade, tranquilidade, quietude, abertura e simplicidade, aumentamos a consciência das outras pessoas, junto com a nossa, e damos a elas uma maior sensação de liberdade, perfeição, unidade e singularidade. Eles se sentirão unidos a nós, se identificarão conosco, nos compreenderão profundamente e se sentirão em comunhão conosco. Portanto, buscarão a nossa presença, pois nela se sentirão completos, reconhecidos e satisfeitos. Eles estarão mais cientes de seu próprio eu real. Eles se sentirão elevados em nossa presença, ou quando pensarem em nós. Sua resposta será de amor e gratidão pela bênção de nossa presença. Em tal relacionamento, os objetivos são alcançados sem esforço, já que não nos apegamos à negatividade, não há nada a esconder da outra pessoa. E essa abertura permite que você baixe suas defesas. Nada é escondido por causa da culpa ou do medo, e a conexão psíquica é muito consciente. Nesse nível, fenômenos telepáticos ocorrem regularmente. Quando estamos em total harmonia com o outro, não queremos reter nenhum pensamento ou sentimento. E como o outro responde de forma semelhante, sabemos espontaneamente o que você pensa e como seus sentimentos flutuam. Há uma aceitação total de nossa própria humanidade e das dos outros. Se estamos em sintonia com os outros, perdoamo-los quando vemos ciúme ou reatividade fugazes. Percebemos que é algo natural e sabemos que eles, por sua vez, estão cientes de nosso ressentimento passageiro. No entanto, eles o ignoram. Eles aceitam nossa humanidade e entendem a situação. Eles nos conhecem tão bem que reconhecem a possibilidade de ressentimento temporário em certas situações, mas sabem que vamos deixar isso passar. As pessoas com quem compartilhamos um relacionamento de aceitação amorosa estão contentes com a nossa humanidade e a deles. Independentemente das emoções superficiais, permanecemos cientes de nosso alinhamento compartilhado com o amor, a aceitação e a harmonia uns com os outros e com o mundo. Na realidade, esse nível de comunicação pode ser alcançado com qualquer pessoa. Não precisa ser alguém com quem estejamos intimamente associados. Frequentemente, vivenciamos isso antes com amigos com quem há menos riscos do que com parentes próximos. Também geralmente acontecem com um ex-amante, com uma pessoa a quem tanto foi revelado quando já não há nada romântico em jogo. Pode desenvolver-se uma amizade em que já não é necessário esconder nada. Pode haver uma comunicação verdadeiramente aberta, honesta e completa. Frequentemente vemos isso em casais que se separaram ou se divorciaram. Depois que a crise passa, eles se dão bem e podem até permanecer bons amigos por muitos anos. Os efeitos de sentimentos positivos. É óbvio que os estados superiores de consciência têm um efeito profundo nos relacionamentos, porque uma das leis da consciência é: semelhante atrai semelhante. Irradiamos nossos estados internos. Podemos afetar positivamente os outros sem estar em sua presença física. Os sentimentos são energia, e toda energia emite uma vibração. Somos como estações transmissoras e receptoras. Quanto menos negatividade tivermos, mais conscientes nos tornamos dos sentimentos dos outros em relação a nós. Quanto mais amamos, mais amor encontramos em nosso ambiente. A substituição de um sentimento negativo por um superior explica muitos dos milagres que podemos experimentar no curso da vida, e eles se tornam mais frequentes à medida que continua a ser entregue. Quando entregamos, a vida exige cada vez menos esforço. Há um aumento constante da felicidade e do prazer, exigindo cada vez menos do mundo exterior para ser mantido. As necessidades e expectativas diminuem.
Paramos de olhar para fora em busca do que agora vem de dentro de nós. Desistimos da ilusão de que os outros são a fonte de nossa felicidade. Em vez de buscar obter, queremos dar. Outros querem estar conosco em vez de nos evitar. Em Christmas Carol, de Charles Dickens, Scrooge experimenta o prazer de dar em vez de obter dos outros. A alegria dessa transformação está ao alcance de todos. Carl Jung escreveu sobre o fenômeno da sincronia para explicar a simultaneidade de eventos que, para o intelecto, parecem não estar relacionados. À medida que entregamos mais e mais, esse tipo de experiência se torna comum. Vejamos um exemplo relatado por um executivo que vinha praticando a técnica de despedir-se por cerca de 1 ano. Ele era o presidente de uma pequena empresa com cerca de 50 funcionários. Tínhamos treinado um jovem promissor para chefiar uma das divisões da empresa. No entanto, descobriu-se que esse homem era muito imaturo. Em vez de responder com gratidão e cooperação ao que estava sendo feito por ele, ele reagiu tornando-se bombástico, exigente e um tanto paranoico. Ele declarou que iria invadir a próxima reunião da diretoria e que causaria grande comoção com suas acusações e exigências selvagens. Apesar de todas as suas acusações poderem ser facilmente refutadas, parecia que todo o caso era uma experiência terrível que precisava ser vivida. Por dias ele foi odioso e ameaçador. No dia da reunião do conselho, que seria realizada à 1 da tarde, eu estava dirigindo pela estrada do parque com pensamentos raivosos em relação a ele. De repente, eu os deixei ir. Completamente, eu os entreguei. Comecei a ver a criança assustada nele e a enviar-lhe amor. Minha ansiedade desapareceu e senti amor e compaixão por ele. Olhei para o relógio e era 00:30. Quando cheguei ao escritório, minha secretária disse que aquele homem havia anunciado que estava abandonando seus planos. Ele mudou de ideia no último minuto. Perguntei à minha secretária a que horas ele havia entrado no escritório. Ela me disse que sabia exatamente porque olhou para o relógio. Era 00:30, deixando de lado as expectativas. Quando pressionamos outras pessoas para conseguir o que queremos, elas automaticamente resistem. Quanto mais forçamos, mais elas resistem. Apesar de que, por medo, possam acabar cedendo às nossas demandas, não sentem aceitação e mais tarde vamos perder o que conquistamos. Essa resistência está presente em todos nós. Podemos nos tornar conscientes disso, uma vez que opera inconscientemente e geralmente procuramos desculpas e explicações plausíveis. Já mencionei a teoria do menino/menina que Robert Ringer explica em seu livro. Assim que ela percebe que ele a ama, ele joga duro. E se o menino decide se aposentar, é ela quem o quer, e ele fica distante. Se aplicarmos esse fenômeno à resistência de vendas, veremos que uma forma de evitá-lo é pensar que nossa responsabilidade é fazer o esforço, mas não determinar o resultado. Outra maneira é renunciar aos sentimentos sobre o que queremos da outra pessoa e liberar a pressão que colocamos sobre ela na forma de expectativas e desejos. Então, ela tem espaço psíquico para ser agradável e até mesmo para iniciar o caminho para alcançar o resultado desejado desde o início. Vejamos um exemplo dessa dinâmica. Um homem trabalhou com a técnica de desapego no meio de seu divórcio. Ele e sua esposa tiveram uma discussão acalorada sobre algo que ele queria. Ela se recusou a aceitar seu pedido. Então, no meio da discussão, ele desistiu do objeto desejado. Começou a parecer bom para ele que ela deu a ele e também que ela não deu a ele. Assim que ele deixou escapar em sua mente, ela se virou para ele e se ofereceu para não apenas dar a ele, mas também embalá-lo e enviá-lo para ele. Isso ilustra uma maneira muito simples, mas elegante e ativa de esclarecer relacionamentos. Primeiro, observe como você secretamente se sente em relação a uma pessoa em uma determinada situação. Suponha que ela esteja ciente desses pensamentos e sentimentos. Em seguida, coloque-se no lugar deles e veja como você reagiria. Você verá que seu comportamento provavelmente seria o mesmo se você estivesse no lugar deles. O objetivo é abandonar esses sentimentos até que você possa se elevar
Há um espaço de pensamentos e sentimentos positivos sobre esse assunto. Quando você está em um espaço positivo, veja como você reagiria se estivesse a outra pessoa. Agora, ciente desses novos sentimentos. Provavelmente o comportamento deles mudará da maneira que você espera. Pode haver um atraso, mas se você continuar assistindo, a mudança pode acontecer. E se não, você não se sentirá mais chateado com a situação. Às vezes, a recompensa não é exibida, mas podemos dizer: isso é algo que o universo vai me pagar no devido tempo. Na verdade, parte da grandeza é saber que às vezes uma boa ação não tem recompensa. Na literatura mundial, a influência dos pensamentos e sentimentos é chamada de lei do karma. Ou você recebe o que dá, ou você colhe o que planta. Frequentemente, não vemos esta lei funcionar devido ao atraso. Por exemplo, alguém pegou emprestado $200 de um conhecido meu e não pagou quando prometido. Por mais de um ano, ele guardou rancor e o evitou devido ao desconforto emocional, que era agravado pela culpa por se agarrar ao ressentimento. No final, quando ficou claro que ele era o único a sofrer com o ressentimento ao qual se apegava e que isso lhe custava paz de espírito, ele teve vontade de deixá-lo ir. Nesse ponto foi fácil deixar de lado o ressentimento e perdoar o devedor. Os $200 foram recontextualizados como um presente para alguém em necessidade. Poucos meses depois, houve um encontro inesperado com aquela pessoa que comentou: "Estou preocupado com o dinheiro que devo a você. Aqui está tudo, seus $200. O empréstimo foi quitado sem nem mesmo pedir. Bloqueamos a recepção do que queremos dos outros por causa de nossas expectativas ou ressentimento em relação a eles. Cumprir essas expectativas é muito eficaz. Na realidade, as emoções são tentativas sutis de impor nossa vontade, às quais outros resistem inconscientemente. Uma maneira de manter relacionamentos satisfatórios é imaginar amorosamente o melhor resultado possível. Certifique-se de que é mutuamente benéfico, uma situação ganha-ganha. Ponha de lado todos os sentimentos negativos e apenas mantenha essa imagem em mente. Sabemos que nos sentimos realmente entregues quando nos sentimos bem. Aconteça o que acontecer, ficamos satisfeitos se acontecer e também se não acontecer. Portanto, ser entregue não significa ser passivo, mas ativo, de forma positiva. Quando somos entregues, não há mais a pressão do tempo. A frustração surge de querer algo agora, em vez de deixar que aconteça naturalmente em seu devido tempo. Paciência é um efeito colateral do desapego e já sabemos como é fácil conviver com pessoas pacientes. Pessoas pacientes, no final, geralmente conseguem o que desejam. A resistência ao desapego é a ilusão de que, se abrirmos mão de nossos desejos e expectativas, não conseguiremos o que queremos. Temos medo de que, se não insistirmos nisso, vamos perdê-lo. A mente tem a ideia de que a maneira de conseguir algo é querer. Na verdade, se examinarmos o assunto, veremos que os eventos são decorrentes de decisões e as escolhas são baseadas em intenções. O que obtemos é o resultado dessas escolhas, mesmo que sejam inconscientes, e não o que pensamos que queremos. Quando cedemos à pressão do desejo, o caminho fica aberto para fazer escolhas e decisões mais sábias. Achamos que a felicidade depende do controle dos outros e que são os eventos que nos alteram. Na realidade, a verdadeira causa de nosso desconforto são nossos sentimentos e pensamentos sobre esses eventos. Os fatos por si só são neutros. Nós os capacitamos com nossa atitude de aceitação ou rejeição e nosso estado emocional em geral. Se nos deixarmos levar por um sentimento, é porque ainda acreditamos secretamente que ele realizará algo por nós. Relação sexual. Devido à ampla disponibilidade de material sexual e às oportunidades de experiências sexuais variadas, muitas pessoas hoje se consideram sexualmente liberadas. Essa liberação é, acima de tudo, intelectual e comportamental. Ainda existe uma grande limitação emocional e experiencial, e muita restrição sensorial. Toda a experiência ocorre dentro da própria consciência. Portanto,
A experiência sexual, como qualquer outra, é determinada pelo nível geral de consciência e liberdade interior. O grau de restrição da experiência sexual torna-se evidente ao desistir de sentimentos a respeito. Quando estamos totalmente engajados na sexualidade, é como adicionar uma terceira dimensão ao que antes era uma experiência bidimensional. Uma mulher explicou da seguinte forma: é como se antes eu só ouvisse violinos, depois foi adicionado um violoncelo, depois uma flauta e assim por diante, de modo que agora a experiência está completamente plena e abrangente. Além do crescente prazer emocional da liberdade de expressão, o desapego traz uma mudança na experiência sensorial da pessoa. Para a maioria das pessoas, especialmente os homens, a excitação sexual e o prazer orgástico são uma sensação genital. Quando alguém é liberado, o orgasmo começa a se expandir e se espalhar por toda a pelve e abdômen, pernas e braços, e finalmente todo o corpo. Frequentemente, essa conquista é seguida por um patamar, e então, repentina e inesperadamente, o orgasmo se expande para além do corpo, como se o espaço ao redor do corpo fosse o orgasmo em vez da pessoa. Em última análise, não há limitação para o orgasmo. Ele se expande para o infinito e não é experimentado em nenhum centro específico. É como se o indivíduo não estivesse presente. O orgasmo experimenta a si mesmo. Essa expansão é facilitada pela consciência de que os gestos faciais e prender a respiração são restrições devido ao medo de perder o controle e às tentativas de limitar a experiência. Se respirarmos lenta e profundamente, sorrindo em vez de fazer caretas, o medo se torna consciente e pode ser abandonado. A sexualidade perde sua compulsão. Liberdade não é apenas liberdade para fazer sexo, mas também liberdade para não fazer sexo ou ter orgasmo. Quando estamos rendidos, não somos movidos pelo desejo de atingir o orgasmo, e isso desencadeia a experimentação criativa e a consciência, porque a mente não está focada no orgasmo. A liberação do desejo de orgasmo permite experiências sexuais, que na literatura espiritual são chamadas de sexo tântrico. A maioria dos ocidentais lê um pouco sobre isso, e talvez tente, mas então desiste, porque aborda a questão de uma forma que leva à supressão, ao invés de maior liberdade. Quanto mais nos libertamos, mais o amor nos motiva, e menos o desejo de gratificação. Essa mudança na motivação do desejo e fome para o desejo de compartilhar o prazer e a felicidade leva a grandes mudanças na natureza das relações sexuais. A intimidade torna-se mais espaçosa e agradável. Há uma maior sintonia com a sexualidade do casal e a satisfação intuitiva dos desejos de cada um. Uma pessoa colocou desta forma: é como se simplesmente testemunhássemos o que nossos corpos fazem. É como se fôssemos o espaço em que tudo acontece. Assim que um tem um desejo ou uma fantasia, o outro automaticamente, sem nem mesmo pensar nisso, começa a agir para realizá-lo, como se houvesse uma conexão psíquica. Há um reconhecimento dos sentimentos e fantasias do outro. A maneira como o outro poderia reagir é liberado. O sexo é mais variado e frequente. Costumávamos fazer isso principalmente nas noites de sexta e sábado. Agora podemos fazer isso por vários dias seguidos, ou às vezes não fazemos isso por várias semanas. É sempre novo, nunca é o mesmo. Está ficando cada vez melhor. Cada orgasmo é melhor que o anterior, mas muitas vezes fazer amor é tão agradável que a pessoa nem se dá ao trabalho de ter um orgasmo. Se isso acontecer, tudo bem. E também se não acontecer. O tempo íntimo que passamos juntos é satisfatório e libertador, independentemente do resultado. Outro homem disse: eu nunca tinha percebido o quanto o sexo direcionava meus relacionamentos. Foi realmente compulsivo. Ele sempre teve medo de perder uma oportunidade sexual. Não queria perder a oportunidade de sentir prazer. Agora, meu padrão é mais variado. Na verdade, não tenho um padrão. Quando acontece, acontece. E é ótimo. Quando isso não acontece, eu nem penso nisso. Eu costumava ter sexo em minha mente o tempo todo. Normalmente eram as mulheres que diziam não, mas agora que não me importo muito com o assunto, elas costumam sugerir ou dizem sim quando eu pergunto. Agora estou mais preocupado com elas do que comigo mesmo.
Antes, eu só as usava para meus próprios fins egoístas e intuitivamente elas sabiam disso. Agora tenho muito amor por elas. Realmente preocupo-me com o seu bem-estar e felicidade, mesmo que tenhamos apenas um encontro. Que alívio não ter que mentir mais. Nos exemplos acima, está claro que há uma mudança na consciência da falta para a abundância. Quando nos concentramos em nós mesmos e nos concentramos em obter prazer físico ou emocional do sexo com outra pessoa, ficamos com raiva, frustrados e carentes. Quanto mais amorosos somos, mais recebemos e descobrimos que estamos rodeados de amor e de oportunidades de amar o tempo todo. Foi o caso de uma mulher que compartilhou a seguinte experiência. Ela sempre foi gorda e não muito bonita. Ao longo de toda a minha vida, rejeitei a mim mesma. Ela invejava e odiava mulheres sexualmente atraentes. Passei a odiar os homens também, porque eles me evitavam. Eu estava cheia de autocomiseração. Tentei psicoterapia, mas parei quando ficou claro que o psicoterapeuta parecia mais interessado em seus pacientes jovens e atraentes do que em mim. Tentei vários métodos de autoajuda. Pelo menos superei a autopiedade e a depressão e consegui um emprego melhor. No entanto, os homens ainda não estavam interessados em mim e eu não tinha sucesso no sexo ou nos relacionamentos. Ao empregar o mecanismo de desapego, essa mulher enfrentou todas as emoções negativas que sentia a respeito de si mesma e da intimidade. Ela permitiu que os sentimentos surgissem um por um e depois os deixou ir. Ela liberou sentimentos como o desejo de atenção e aceitação, o medo de se expressar, de ser rejeitada e até mesmo o medo de ser profundamente amada. Seu sentimento subjacente era que ela não merecia amor e ninguém poderia amá-la. Durante a primeira semana em que entregou esses sentimentos, ela saiu para o encontro. Ela então explicou: "Fiquei tão animada que até perdi o apetite. Nós nos divertimos muito e de repente percebi o segredo. Eu estava dando amor em vez de procurá-lo. Agora minha vida inteira mudou. Em vez de me sentir desesperada por atenção e amor, sei que tenho a capacidade de dar. Quando entro em uma sala, vejo todos os homens solitários e famintos de amor. Eles têm a mesma aparência de antes, então sei o que sentem, o que dizer a eles e como me expressar. Eu me coloco no lugar deles e vejo seus corações derreterem. Eu costumava assustá-los, porque estava com muita fome. Ouviste-me? Com fome. Esse foi o meu problema. Agora me sinto plena e compartilho essa plenitude e o que aprendi. Minha vida sexual torna-se tão agradável que não tenho mais tempo para comer. Perdi dezenas de quilos em um ano. E nem fiz dieta. Acabei de perder o interesse. Acho que é porque agora estou obtendo satisfação de uma forma que realmente significa algo para mim. Talvez eu esteja louca com a novidade, mas vou me acomodar imediatamente. Agora há um homem que realmente me interessa. A sexualidade reflete o estado geral de consciência. Quando abandonamos o medo e as limitações, essa área da vida se expande e se torna cada vez mais gratificante, embora não seja mais necessária para a felicidade. A liberdade e a criatividade substituem a compulsão e a limitação. O sexo se torna outra via para maior expressão e maior consciência. O prazer da comunhão e da compreensão não verbal substitui os antigos impulsos egocêntricos para aliviar a tensão e os objetivos limitados do prazer sexual e da inflação do ego. O segredo é que quando tentamos dar, em vez de receber, todas as necessidades são satisfeitas automaticamente. Como alguém comentou, já ouvi muitos problemas pessoais de meus amigos que praticam essa técnica, mas a falta de amantes não está entre eles.